Meio-dia e 22, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, meio da semana. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você já está vendo aí na sua tela, hora das notícias do Legislativo. E a gente começa falando sobre a primeira parte da reunião ordinária que aconteceu na última segunda-feira, que foi a 32ª, e foi promovida pelo vereador Jorge Schneider, que trouxe membros da comunidade para a abertura da Semana Municipal de Defesa e Proteção da Vida. Defender e proteger a vida. Este foi o tema da primeira parte da reunião ordinária de número 32, assunto que veio ao plenário por iniciativa do vereador Jorge Schneider. O maior presente que nós podemos receber das mãos de Deus é a vida. Não tem outra coisa melhor do que nós vivermos. Só que nós lembramos às vezes da nossa vida. E o próximo, como está? Será que nós estamos olhando? Será que nós estamos colaborando para o bem-estar desse próximo? Será que nós queremos o bem da sociedade através das nossas ações ou nós vamos simplesmente cobrar que as pessoas sejam melhores? Vamos fazer a nossa parte primeiro. E quem faz um trabalho especial na cidade é a Pastoral de Rua, representada na reunião por Milka Barros, que contou um pouco como as ações são realizadas. Pastoral de Rua hoje, no Jardim Londres, está organizada em algumas equipes. Essas equipes estão responsáveis por levar alimentação para os nossos moradores em situação de rua. São os nossos irmãos. Perante Deus, todos nós somos iguais. Então, essa pastoral foi se organizando. Durante a pandemia, eu saía para pedalar e percebi alguns grupos isolados. E com a permissão do Padre André, nós fomos organizando esses grupos. Sendo assim, os moradores do Jardim Londres hoje têm alimento 2 vezes por dia, de segunda a segunda, almoço e janta. De domingo pela manhã, eles são servidos café. Alguns podem não encontrar, porque eles caminham muito. Mas nos pontos estratégicos, as nossas equipes, em comunhão, estão distribuindo estes alimentos. A Semana de Defesa e Proteção da Vida foi criada por meio de lei municipal. A abertura teve a presença do Padre André. É importante, quando vemos a Semana da Vida, pelo sentido que a vida humana, que para nós é muito importante na nossa fé, é algo que dialoga com todas as pessoas de boa vontade. E ter uma semana e uma lei que promove isso, significa que nós escolhemos um lado, não foi? Que é da vida humana. E o lado da vida humana é o que nos faz todos irmãos e irmãs, nos faz sermos fraternos. Mas de modo especial na nossa fé é importante falar sobre a vida desde a sua concepção, porque se é um dom de Deus, ela deve ser cuidada, deve ser gestada, deve ser protegida e deve ser acompanhada também na sua proteção contínua, como foi enfatizado, para que as crianças cresçam com vida plena, os jovens se capacitem com vida plena e também os adultos criem condições de vida plena e os idosos vivam com vida plena. A importância da vida, mesmo sendo ela breve, foi retratada por Linda Ayumi, que aproveitou o momento para ler um testemunho. O resultado trouxe o diagnóstico de síndrome de Edwards, trissomia do 18, um acidente genético. O comprometimento até então era hidrocefalia, desvio da coluna e pezinhos tortos. Fomos encaminhados para a consulta com o geneticista, que explicou que 3% das crianças sobrevivem, e desses que conseguem sobreviver, a expectativa é até 2 anos de vida, segundo a literatura médica. Por 1h30, esse médico pesou na nossa cabeça a ideia de interromper a gestação. Nós dissemos a ele que nossa decisão estava tomada e era irrevogável. Respeitaríamos o ciclo de vida da Rafaela, independente do quanto tempo fosse. A Rafa nasceu em um sábado, 23 de abril último. Foi um parto mais difícil. Ela estava sentada e precisou ser entubada logo que nasceu. No dia seguinte, ela passou por 2 cirurgias para fechar o tecido da coluna que estava exposto e instalar uma válvula na cabeça para drenar o líquido da hidrocefalia. No total, foram 7 cirurgias. Foram procedimentos realizados dentro da UTI mesmo. Ela sempre respondia melhor que o esperado.
Com 5 dias de vida, ela foi batizada e todos os dias, na chegada e na saída, a gente abençoava ela com a água do batismo. Ela lutou muito pela vida, como uma valente guerreira, e nós lutamos por ela. Foram 4 meses e 7 dias de UTI, onde eu tive a oportunidade de amar minha filha. Eu passava dias inteiros com ela, dias intensos e com muita atenção. Ela me ensinou muito neste tempo, em vários aspectos da minha vida. Se hoje eu sou uma pessoa melhor, devo isso a ela. Foi uma honra poder cuidar dela nestes meses. Por 3 vezes a Rafa teve previsão de alta, mas infelizmente não conseguimos trazer ela para casa. No dia 30 de agosto, em uma madrugada fria, ela subiu ao céu. Me sinto privilegiada. Deus me deu a graça de gerar uma santa, um anjo, que agora intercede por nós no céu. Ela foi um lindo presente. A dor da saudade e da ausência são dilacerantes. O que me conforta é a certeza do céu e de que ela não mais sofre. Hoje entendo que sua cura significa o nome dela. Era o céu. Mas por que abordar este tema no Legislativo? Não, o mundo, né, está assim, não é Campinas, não é diferente, não. O mundo está assim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu dizer, é assim mesmo. Não. Vamos ver qual é a minha parte. Tem aquela passagem, inclusive, do Beija-Flor, né? Que ele queria apagar o incêndio da floresta com o biquinho dele. Vamos ser um beija-flor também. Vamos pegar o nosso bico e tentar apagar aquilo que é difícil para a população. E isso independentemente de religião? Independente de religião. Eu aprendi muito que a nossa mão tem 5 dedos diferentes, mas que servem a mesma mão. Cada dedo diferente somos nós. Deus é diferente, nos faz diferente, mas a mão é Ele, nós servimos a Ele. Então nós temos que servir muito bem servidos e não temos que discriminar ninguém. E a gente segue com as notícias do Legislativo, agora falando da Comissão Especial de Estudos sobre a revogação da legislação municipal obsoleta, que foi criada no dia 31 de março de 2021 e se prepara agora para entregar o relatório final. A vereadora Débora Palermo, presidente em exercício da Câmara, recebeu do vereador Paulo Gaspar, no intervalo regimental da 31ª reunião ordinária, o requerimento em que pede o encaminhamento do relatório final da Comissão Especial de Estudos sobre Legislação Obsoleta, que foi criada para identificar leis que não são mais aplicáveis no dia a dia. Também é uma bandeira do nosso mandato simplificar a vida do cidadão, desburocratizar a administração pública, o cidadão tendo que lidar com menos leis, com menos exigências documentais de todas as espécies, ele tende a ter uma vida mais simples, mais clara, mais transparente. Isso ajuda na economia. Se você vai abrir o seu negócio e você tem menos burocracia, você não precisa contratar um contador, às vezes você dá conta de você mesmo cuidar das regras necessárias para que a sua empresa ou seu pequeno negócio, que pode ser numa garagem, funcione sem muita burocracia. Então, além de uma outra comissão que a gente já criou, que é a da desburocratização, e que a gente já entregou um relatório para o prefeito, para que todas as medidas que fossem para desburocratizar diversos setores da economia já estão ocorrendo, essa outra, que é da revogação das leis, a gente fez uma filtragem de mais de 15 mil leis aqui na Câmara Municipal, e a gente detectou leis da década de 50, década de 60, 70, que não tem mais razão nenhuma de existir. A comissão chegou à conclusão de que 53 leis deverão ser revogadas por estarem ultrapassadas e desatualizadas. Isso se deve, segundo o próprio parlamentar, aos avanços tecnológicos da sociedade atual. E também fizemos uma proposição de consolidar outras tantas. Então você, por exemplo, pega setor de bar e restaurante. Você tem 10 leis falando de uma mesma coisa, de diferentes épocas, com diferentes contextos. Você pode consolidar tudo isso numa única lei. Isso para vários setores. Eu dei só o exemplo do bar e restaurante. Então, a gente quer causar com isso, não somente dar um exemplo de um bom trabalho, que tem que ser feito no Legislativo, mas principalmente ser de exemplo para o próprio Executivo também fazer. Se os dois fizerem Legislativo e Executivo, o cidadão vai agradecer. Além do vereador Paulo Gaspar, presidente do colegiado, também fazem parte da comissão a vereadora Débora Palermo e os vereadores Rubens Gás, Major Jaime e Nelson Osseri.
Segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Major Jaime protocolou um requerimento com uma série de questionamentos à Prefeitura relacionados à falta de medicamentos na rede municipal de saúde. Acompanhe. De autoria do vereador Major Jaime, o requerimento número 1608 deste ano questiona a Prefeitura sobre a falta de medicamentos na cidade. O parlamentar explicou a demanda. A cidade de Campinas é uma enorme cidade e com vários problemas, e o da saúde é um dos principais, né? Nós tivemos uma pandemia, nós estamos passando ainda por uma situação ainda de crise, e no nosso município, infelizmente, alguns medicamentos importantes, vamos citar alguns, cefalexina, paracetamol, amoxicilina, estão em falta. E são medicamentos importantes, até nesse período, a amoxicilina, por exemplo, ele previne, né, um antibiótico importante, né, que é básico até, né, para crianças e adultos. E não concordo, né, com, de repente, uma forma de se administrar. Pode ter acontecido alguma falha na gestão, algum item pode ter tido até problema durante o processo licitatório, mas esses medicamentos, a cidade de Campinas, ela não pode ficar sem eles. Segundo o parlamentar, o que levou a encaminhar à Prefeitura o documento com 7 questionamentos foram as denúncias que chegaram no gabinete dele. Agora, o Executivo tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. E muitas reclamações, não somente no meu gabinete, como no gabinete de vários vereadores, no sentido de que esses medicamentos estão faltando e outros mais. Então, por isso, nós fizemos o requerimento no sentido da Prefeitura, e nós não estamos inquirindo, nós estamos perguntando como que está sendo o processo de licitação, como isso está sendo trabalhado, como é feita toda a gestão da questão de medicamento, e pedimos providência nesse sentido. O vereador, assim que tiver a resposta, vai divulgar para a população. O principal é que esses medicamentos estejam à disposição da população, né? Não somente uma resposta através de documento, mas na prática o medicamento na prateleira disponível para todos que necessitem. E hoje é quarta-feira, portanto é dia da 33ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Entre eles está em votação final, portanto em segunda análise, a proposta de autoria do vereador Paulo Gaspar, que proíbe inauguração de obras inacabadas para cumprir promessas de campanha. Outro projeto que também será votado em segunda análise é o projeto de lei de autoria do Executivo, que amplia o fornecimento gratuito de armações de óculos com lentes graduadas aos alunos da Fundação Municipal para Educação Comunitária, a FUMEC. O projeto determina que sejam contemplados, além dos estudantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos EJA, os integrantes do Programa de Educação Ampliada ao Longo da Vida, do Programa Consolidando a Escolaridade e dos cursos técnicos das universidades educacionais do CEPROCAMP. Você assiste à reunião ordinária com todas as discussões e votações aqui na TV Câmara Campinas a partir das 6 horas da tarde ou diretamente no Teatro Bento Querino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro da cidade.